noite. Brasil, uma potência econômica, quarta economia do mundo em muito pouco tempo. Um sonho, hein? Acalentado por milhões de brasileiros e, claro, propagado pelo presidente Lula. Um sonho, na verdade, muito distante, qualquer que seja o caminho. Por terra, impossível. Faltam estradas, sobram buracos. Transporte ferroviário, sucateado. Então vamos então optar pelo ar. Não temos energia. Mar, fora de questão. Os portos estão sobrecarregados e tem um custo operacional altíssimo. E aí eu pergunto para você, meu telespectador, como então enfrentar o desafio do crescimento econômico? Infraestrutura. O principal obstáculo enfrentado pela economia brasileira, que se pretende a quarta economia do mundo. Tema do Fala Sério desta segunda-feira, que recebe Carlos de Faro Passos, especialista em infraestrutura e financiamento público da Fundação Getúlio Vargas. Recebemos também João Antônio Del Nero, que é presidente da consultoria em Engenharia Figueiredo Ferraz. Boa noite, senhores. Boa noite. É um prazer recebê-los para considerações em cima de um tema que considero da maior importância: infraestrutura. Nós temos o sonho de nos transformar na quarta economia do mundo. Hoje ocupamos no ranking a 12ª posição. Temos muito o que crescer, temos muitos trabalhadores a empregar e o que se observa a todo momento são limites. A indústria, num crescimento de produção, falta energia. Estrada, transporte, exportação, porto, não temos. O que acontece com o Brasil? É possível se pretender um crescimento de 5% neste ano de 2010, professor? Olha, Salete, não resta dúvida que esse programa e esse tema que você está levantando aqui é de muito grande importância para o Brasil, como para qualquer país do mundo. Sem dúvida. Certo? Os países mais avançados da Europa, os Estados Unidos, etc., já fizeram grandes investimentos no passado em infraestrutura em todas essas áreas que você mencionou. Por exemplo, na área ferroviária, se nós formos pensar, na Europa, Alemanha, França, já fizeram investimentos, há 150 anos atrás, fizeram investimentos significativos para o desenvolvimento, por exemplo, do setor ferroviário. Então, nos anos 80, já tinha uma rede ferroviária extremamente capacitada, implantada no país, o que facilitou, de certa maneira, a implantação de sistemas mais sofisticados, como os trens de grande velocidade, os TAVs, como chamamos no Brasil. Então, já havia uma base em investimentos sérios que tinham sido feitos no passado, que permitiram o crescimento posterior. No Brasil, nós não tivemos isso. Eu acho que a sua análise inicial é muito boa, uma visão global do problema e das dificuldades que a gente tem. Agora, não resta dúvida que esse é um entrave significativo ao crescimento do Brasil, esse 5% ao ano que você menciona. Do jeito que está, professor João Antônio, dá para crescer 5%? Eu julgo que dá. Nós estamos num momento muito importante da vida brasileira. Nós temos esse portal para o desenvolvimento. A gente sair da fala do eterno país do futuro. Esse eterno país do futuro já virou passado. Nós estamos realmente nessa encruzilhada. Isso me preocupa muito, porque há fatos importantes que estão sendo pouco divulgados. Um deles é que o Brasil está estabilizando a população. A taxa de crescimento populacional está se reduzindo. Sem dúvida. Em 30 a 40 anos vai chegar a 240 milhões de pessoas, depois estabiliza. São dados do IBGE que têm se repetido. Eu fiz até um trabalho sobre isso. O Brasil, se tiver um plano, e recurso vai ter, mas se tiver um plano plurigovernamental, por exemplo, de 20, 25 anos, universaliza o saneamento básico e reduz o problema de saúde.
Mas se for cada 4 anos mudar o governante, quiser fazer seu plano próprio, sentar na cadeira de ministro, achar que respirando, sentou lá, já não precisa planejamento, não precisa de estudo, não precisa nada, faz tudo. Por isso que eu disse que é uma encruzilhada. O Brasil precisa planejar esse desenvolvimento. Nós temos um desafio mais político ou mais econômico, professor? Eu queria só voltar um pouco, claro, antes de responder a sua questão. Do crescimento de 5%. Do crescimento de 5%. Quer dizer, eu acredito que, como o João falou, considerando a situação atual do Brasil, quer dizer, o Brasil, de certa forma, nos últimos anos, particularmente do governo do presidente Lula, o Brasil viveu num mundo, digamos, muito favorável do ponto de vista de crescimento de outras sociedades. A estabilidade econômica que o Brasil ganhou nos últimos 15 anos aqui também foi muito importante para nós. E no momento presente nós estamos vendo chegar aqui um volume significativo de capitais, tá certo? E uma parcela grande desses capitais são capitais especulativos. Sem dúvida. Porque são capitais que vêm para aplicar na Bolsa, ou vêm para aplicar numa taxa de juros que é a básica, que é de 8,5%. Quando nos Estados Unidos, na Europa, você tem 0,5%, 1%. Taxas muito 0,25, etc. E tal. Então, eu acho que as condições atuais possibilitam, estou de acordo com o João, pode possibilitar esse crescimento de 5%. Mas eu acho que a gente não poderia ver essa questão do ponto de vista de curto prazo. Eu acho que teria que ver essa questão do desenvolvimento brasileiro do ponto de vista de médio e longo prazo. Perfeito. E é por isso que você coloca muito corretamente essa questão da infraestrutura. Quer dizer, nós vamos poder crescer, tá certo? Temos possibilidade de melhorar as estradas brasileiras, porque estradas melhores de boa qualidade nós temos no Centro-Sul e principalmente em São Paulo. Se a gente for para o resto do Brasil, não tem boas estradas. Você mesmo falou no início do programa sobre isso. A questão dos aeroportos, que não tem investimento, os investimentos, o governo fala que vai privatizar, conceder aeroportos, etc. e tal, e não tem feito isso até agora. Então, o que eu acho que é importante é a gente discutir, uma sugestão, a gente discutir o que poderia ser feito daqui para frente de forma a atender essa demanda de infraestrutura. Por exemplo, nós vamos ter aí a Copa de 2014, teremos as Olimpíadas 2016. O governo fala... Tem dados que saíram recentemente, estudos do BNDES, uma instituição séria, dizendo que o governo vai investir, que o país vai investir 274 bilhões de reais até 2013. Agora, o que precisa saber é o seguinte, como vai investir esse dinheiro? Tem competência para investir esse dinheiro e assim por diante. O que fazer, tá certo? A iniciativa privada quer investir. O governo necessita investir. Então, o que está faltando, na realidade, é um planejamento, desenvolvimento de projetos, ou treinamento mesmo de governos que sejam capazes de desenvolver projetos na área de infraestrutura, qualquer que seja, saneamento básico, rodovias, etc. e tal. O que falta? Competência não falta. O próprio PAC está atrasado por falta de projeto. O projeto é essencial para qualquer investimento. O Japão, quando foi construir o novo aeroporto, começou depois de 4 anos de estudos. Então, os governos pecam por, no início, que quando muda o governante, vai ter seus planos, tudo isso. Eu já acho errado isso, porque em algumas áreas deviam ter planos que... continuidade garantida, ponto. A sociedade aprovou, troca-se o governo, o programa continua. Exatamente, mas o que passa, o governo para fazer os seus planos, enquanto isso não faz o projeto, depois coloca as concorrências junto quase com obra, então não otimiza o investimento, o projeto bem feito não é um custo, é um investimento. Porque os planos de projeto custam 2%, 3% do investimento. Se bem feito, os 98%, 97% restante é feito com qualidade, produtividade e dá retorno. Porque uma economia de 10% nos 97% paga vários projetos. Mas o que está fazendo o governo? Eu tenho uma crítica grande a alguns setores do próprio governo do Estado de São Paulo que quer contratar projeto para o pregão.
Eu fiz um artigo na revista Engenharia, do Instituto de Engenharia, dizendo se um secretário da Fazenda, que quer defender pregão, se sentiria à vontade embaixo de um prédio de 30 andares, com 15 mil toneladas em cima, na cabeça. Pregão em projeto. Pregão em projeto. É mais sério isso, Salete, porque não existe desenvolvimento social sem desenvolvimento tecnológico. Sem dúvida. Não existe. Sem dúvida. E os países, o Brasil está se abrindo para o estrangeiro, que é a bola da vez, como eu vi uma entrevista de um grande investidor americano, porque aqui o investimento é seguro. Tem 90 milhões de brasileiros da classe C que ascenderam ao consumo. Isso brilha, faz brilhar os olhos lá fora dos investidores. Você falou o atraso que tem o Brasil tem que investir muito em infraestrutura para tirar atraso, e mais ainda para 40 milhões de brasileiros que vão crescer na população brasileira. Entrando no mercado de consumo. Agora, não vai fazer, seu plano é para ganhar a próxima eleição. Mas talvez você não saiba, telespectador, mas a falta de infraestrutura derruba o Brasil. E derruba o Brasil num ranking mundial, global de competitividade. Isso é péssimo para a nossa economia. Isso é péssimo para a imagem do Brasil. Depois do intervalo, Fala Sério volta, é rapidinho.